Um ritual milenar, envolto em silêncio e mistério. Homens de batina vermelha, fechados entre as paredes da Capela Sistina, e o mundo todo esperando por uma fumaça. O que acontece dentro de um conclave? Quem são os verdadeiros influenciadores dessa decisão? Hoje, você vai conhecer o lado oculto da eleição papal. O termo conclave vem do latim conclave, com chave, porque os cardeais são literalmente trancados, com chave, até decidirem quem será o novo Papa. A tradição começou no século XIII, após uma crise. O Papa Clemente IV morreu em 1268, e os cardeais demoraram quase 3 anos para escolher um sucessor. Cansados da demora, os cidadãos de Viterbo trancaram os cardeais numa sala, racionaram a comida e só então surgiu um novo Papa. A Igreja aprendeu a lição. Desde 1264, o conclave virou regra. Atualmente, o conclave reúne até 120 cardeais com menos de 80 anos. Homens vindos dos 4 cantos do planeta, carregando não só fé, mas também política, influências e alianças. O processo é secreto e ritualístico. Cada cardeal escreve o nome do escolhido num papel, dobra com cuidado e deposita na urna. A votação exige 2/3 dos votos para ser válida. Ao fim de cada rodada, os papéis são queimados com uma substância que produz fumaça. Preta, se ninguém foi escolhido. Branca, se temos um novo Papa. E até que a fumaça mude de cor, todos continuam isolados. Sem telefone, sem contato com o mundo exterior. Apenas silêncio, orações e decisões que podem mudar a história. Mas o conclave não é apenas espiritual. Nos bastidores, há tensão, alianças e até lobbies discretos. Existem blocos de influência entre os cardeais, como os progressistas, que querem uma igreja mais inclusiva, e os conservadores, que defendem a tradição a todo custo. Há também pressões geográficas: América Latina, África, Europa. Qual continente terá vez agora? Além disso, há nomes que circulam dias antes como Papabile, os favoritos. Mas muitas vezes o escolhido surpreende, como aconteceu com Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que era um nome pouco esperado, ou Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano. A eleição de um Papa não é apenas um evento religioso, é uma decisão geopolítica. O novo pontífice se torna uma das vozes mais influentes do mundo em questões como pobreza, migração, guerra, meio ambiente e moralidade. Um Papa pode derrubar muros, como João Paulo II, que influenciou o fim da Cortina de Ferro, ou construir pontes, como Francisco, que dialogou com outras religiões e denunciou as desigualdades do capitalismo. A cada conclave, a Igreja se reinventa ou se retrai, e cada escolha carrega ecos que vão muito além do Vaticano. Enquanto a fumaça branca sobe, o mundo celebra, mas lá dentro permanece o mistério. Quem decide o destino da fé de milhões? Que tipo de influência move essas decisões? Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: o conclave não é apenas sobre escolher um homem, é sobre escolher qual direção a humanidade vai seguir junto com ele. O que você acha que deveria pesar mais na escolha de um Papa? Tradição ou renovação? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quiser entender mais sobre como o poder se move de forma invisível, assista ao próximo vídeo. Aqui no Entre Linhas, a gente lê o que não está escrito.